Um dos grandes problemas de Nuremberg é o fato dele ser um filme tão protocolar, ainda por cima dentro de um subgênero que é o gênero de Segunda Guerra, né? Que assim, ele não é um filme especificamente sobre a guerra ou o Holocausto em si, mas ele vem ali trazendo o tema dos julgamentos de Nuremberg, que é basicamente a primeira vez que a gente teve julgamentos de crimes contra a humanidade, que aí um tribunal composto por pessoas de vários países julgou um grupo de nazistas ali, inclusive o Hermann Göring, que aqui é interpretado pelo Russell Crowe, que ele era basicamente o próximo Führer, né? Ele era o herdeiro, o sucessor de Hitler. Tem todo um peso para esse personagem, tem todo um peso para esse julgamento, que é um peso histórico muito legal. É um filme que acaba se encaixando realmente nessa lógica de filme de Segunda Guerra, né? Ainda que não seja, como eu falei, sobre o conflito, né? Que se passa depois do fim da Segunda Guerra. Mas ele é um filme que ele acaba sendo tão protocolar, tão esquecível, que assim, a gente já meio que tá cansado um pouco desses temas, a gente brinca que, nossa, tem filme de guerra demais, filme de Segunda Guerra demais, e aí quando a gente tem um filme que ele traz um outro tema, que ele traz uma abordagem sobre um assunto que às vezes não é tão falado, apesar de já ter sido trabalhado em outros filmes, ele acaba sendo protocolar demais. Isso porque a direção do James Vanderbilt, né, que ele é um diretor que não tem tanta experiência assim, esse é o segundo longa do cara, ele vem com uma coisa meio... Ele parece um estudante de cinema, sabe? Parece que ele tá tentando exibir as técnicas que ele acabou de aprender. Então tem algumas dinâmicas ali, por exemplo, o personagem do Russell Crowe, ele está sentado numa cena, entra ali o psicólogo interpretado pelo Rami Malek, e aí a gente vai ter a dinâmica de poder meio que começando a mudar, e aí um personagem se senta e o outro que estava sentado se levanta, pra gente ter essa noção sem eles verbalizarem. Por mais que seja, óbvio, uma sacada eficiente, parece muito mais ali um cara que acabou de aprender essa técnica e ele precisa demonstrar ela ali de alguma forma que a gente consiga enxergar aquilo de uma forma meio, uou, meu Deus, a dinâmica de poder mudou. Só que é simplesmente algo óbvio, como eu falei, é muito protocolar para um filme que ele deveria ser mais interessante, né? Afinal de contas, ele tem um tema legal, ele tem um tema que é curioso, na primeira vez ali que veio esse psicólogo para trabalhar ali com os nazistas, tentar entender meio que a raiz do mal que fez essas pessoas seguirem Hitler, se movimentarem ali, promover o que aconteceu na Segunda Guerra. Só que acaba sendo esse filme que ele meio que nunca consegue realmente despertar um interesse verdadeiro nesse assunto. Ele acaba sendo aquele filme que ele é meio chato de assistir, aquele filme que a gente tá vendo blá blá blá, tá vendo blá blá blá, e acaba que é um filme que ele vai falar sobre psicologia, mas ele não fala muito sobre psicologia. Ele também é um filme sobre os julgamentos de Nuremberg, e ele não tem tanto do julgamento assim, e acaba se tornando esse projeto que tem muita coisa legal ali, tem muita coisa interessante no texto dele, tematicamente falando. Ele é um filme muito legal, mas que pra assistir, ele é um filme meio chato, parece que nunca avança, parece que nunca realmente consegue se aprofundar em nada que ele deveria se aprofundar, e eu acho que isso talvez seja o maior problema desse filme, o fato dele ter algo legal pra trabalhar, mas nunca realmente se tornar um filme interessante de ser assistido, sabe? Ele é um filme chato, ele é um filme meio cansativo demais pra que a gente consiga realmente nutrir o interesse, né? Que a gente acaba tendo interesse no começo, mas conseguir segurar isso até o final do filme. Eu sinto que Nuremberg peca muito por se tornar meio que essa cartilha de truque, sabe? Como eu falei, tem uma... Vamos mudar a dinâmica de poder. Um personagem vai se levantar, o outro vai se sentar pra gente ver esse personagem que tava ali numa posição de submissão, olhando de cima para o outro que deveria estar numa posição de controle. Ah, o personagem tá confuso, tá sentindo ali um desconforto. Vamos inclinar a câmera, afinal de contas é um ângulo holandês, sabe? Essas cartilhas, elas nunca são eficientes o suficiente para que o filme tenha o verdadeiro impacto, né? O impacto que ele deveria estar tendo de acordo com o tema. Eu sinto que ele tenta ser algo ali meio Mindhunter, sabe? Aquela coisa de, não, vamos trabalhar o psicológico, vamos tentar chegar a isso. E ele acaba virando um filme que beira um melodrama qualquer, que no final das contas ele é muito esquecível, porque ele não consegue nem marcar pelo melodrama e nem tampouco marcar pelas coisas que a gente queria ver em Nuremberg, né? Eu sei que aqui eu tô falando, parece que a gente tá julgando o filme pelo que a gente queria que ele fosse, não pelo que ele é, mas não é sobre isso. O fato é que ele traz um tema ali do julgamento de Nuremberg e ele nunca pega nenhum desses temas para fazer algo eficiente com isso, sabe? Eu sinto que acaba sempre morrendo na praia de todas as formas possíveis, até porque a gente não tem também muitas coisas de atuação pra gente elogiar. A gente tem um protagonista interpretado pelo Rami Malek, particularmente eu não gosto muito da atuação dele, eu acho que é uma atuação bem ok, né, pra dizer o mínimo, ele pelo menos não tá tão caricato. Russell Crowe está bem como Hermann Göring, né, que é esse grande vilãozão nazistão ali
do filme, mas também é uma atuação um pouco contida. E o próprio Michael Shannon, que é a trinca ali que estampa o pôster, que tem um nome ali mais em destaque do filme, ele acaba ficando um pouco escanteado. Eu sinto que é um personagem que também tinha muito a ser dito, e aí no texto fica sempre ali nas burocracias, fica sempre ali numas questões mais paralelas ao tema principal, que também não servem pra gente criar um vínculo real com o personagem, sabe? Então eu sinto que o Vanderbilt, ele tem essa dificuldade de um diretor que ele não tem tanta experiência, de um diretor que ele tá meio que no início, pra fazer um filme que ele deveria ser um filme muito denso, e no final das contas essa densidade do filme se traduz apenas em uma meia dúzia, talvez até um pouco mais, de diálogos mais complexos. E antes de eu falar mais desse filme, eu quero só convidar você que caiu de paraquedas aqui pra já se inscrever no meu canal, deixar também um like no vídeo que isso vai me ajudar pra caramba. Pra quem ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam, tô sempre falando de filmes aqui no YouTube, desde os lançamentos no cinema até os lançamentos de streaming. Te convido a deixar um comentário sobre Nuremberg. Se você já assistiu, comenta o que você achou. Se você ainda não viu, comenta a sua expectativa. E se você quiser trocar mais ideia comigo, vale me seguir nas outras redes sociais. O arroba tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Mas bora aí continuar falando de Nuremberg, filme dirigido pelo James Vanderbilt. E que é esse filme que, como eu falei, é um filme que eu sinto que ele é muito protocolar, eu sinto que ele é quase um filme PowerPoint, sabe? Ele é tão ali, realmente, como eu falei, meio estudante de cinema, que ele tenta ali não verbalizar algumas coisas através de, como eu falei, essa dinâmica de cartilha de cena, né? Vamos mudar ali o ângulo de câmera e etc. Enquanto outras coisas que ele não consegue transmitir através disso, ele explica demais. O próprio fato do final do filme ser um final que parece que é completamente assim... Sabe, ele praticamente está desenhando a questão da ascensão do fascismo, né? Então ele coloca ali personagens discutindo sobre a questão de como o fascismo ele ascendeu na Alemanha, como ele ascendeu novamente depois da Primeira Guerra, e como a Primeira Guerra abriu margem para Hitler né, crescer ali e fazer aquele discurso populista se tornar algo tão forte ao ponto de dizimar tantas pessoas. E aí ele tenta fazer um paralelo com os Estados Unidos de hoje, com o mundo de hoje. E é justamente, por exemplo, esse paralelo, que deveria ter um certo impacto, ele acaba perdendo esse impacto de tão explicadinho, mastigadinho que ele fica, sabe? Faltou só realmente uma aula ali, uma cena para colocar uma narração sobre os nazistas, só que com, sei lá, o pessoal do Trump andando. Porque, assim, é muito óbvio, é muito, assim, mastigado, é muito, assim... Vamos colocar praticamente um passo a passo aqui, um PowerPoint dos personagens explicando o que é o fascismo e como o fascismo está na América. É algo bem nada a ver. Isso aqui não é um spoiler do filme, tá? Porque realmente não se direciona com o clímax do filme, com o grande conflito do filme, que são os julgamentos. Mas é uma coisa que eu sinto que ali o final, ele tá muito desenhado para que ele fale muito sobre os dias de hoje e sem realmente se debruçar sobre o tema real do filme, que é o julgamento de Nuremberg, que é o tema de interesse do filme. Eu acho que toda essa falta de experiência do diretor se traduz muito numa curva dramática que ela nunca realmente impacta. Então a gente tem um filme que ele vai simplesmente caminhando, ele vai avançando, ele tem algumas questões, então tem os diálogos entre os personagens ali do Russell Crowe com o Rami Malek, né, que é o psicólogo e um nazista. A gente tem ali algumas cenas para explicar a burocracia daquele primeiro tribunal, o Tribunal de Nuremberg, que seria composto por pessoas do Reino Unido, por pessoas dos Estados Unidos, por pessoas da França, por pessoas, né, da União Soviética. Então, até essa questão, que é uma questão muito interessante, ela fica escanteada. A gente não vê muita influência da França, nem da União Soviética, e a própria influência do Reino Unido e dos Estados Unidos meio que fica reduzida a um ou dois personagens e que nunca realmente consegue dar vazão a qual é a grande importância daquilo. A gente entende a importância, né? A gente sabe que estão julgando, eles vão explicando que esse julgamento precisa acontecer de tal forma para que os nazistas eles não reacendam novamente depois daquilo. Mas ao mesmo tempo é uma coisa que, beleza, eu entendo o que vocês estão falando, mas é tão apático, é tão pouco emoção, assim. E é um filme de tribunal, é um filme de julgamento, sabe? E a gente tem que se envolver, a gente tem que realmente vibrar com o voto final ali, a gente tem que realmente estar envolvido, a gente tem tantos filmes de julgamento interessantes, desde Questão de Honra, até Dois Homens e uma Sentença, por exemplo, que também... Dois Homens e uma Sentença é apenas diálogo, e é um filme que, do começo ao fim, é um filme que ele consegue te arrebatar. Enquanto o Nuremberg, por exemplo, ele nunca consegue te arrebatar, mesmo trabalhando uma questão tão de conhecimento comum quanto o problema que foi o nazismo e o Holocausto, né? O grande impacto, a grande ferida na história do mundo
que foi a Segunda Guerra. Então eu sinto que é um filme cujo diretor tinha tudo na mão para fazer um filmaço, um filme de impacto, um filme realmente interessante, mas que tudo vai trabalhando de uma forma, né? Tudo vai sendo trabalhado de uma forma a ser o mais apático possível. A gente tem umas gracinhas ali do personagem do Rami Malek que não servem pra gente criar um vínculo com ele. A gente tem uma ideia interessante de construção de personagem com o Hermann Göring, né, de mostrar como ele era carismático, de mostrar como ele conseguia ali trazer as pessoas para perto dele e alinhar isso com a problemática do nazismo e mostrar como, sei lá, essas pessoas conseguiam arrebatar os outros para sua causa, mesmo sendo uma causa tão bizarramente, obviamente ruim. Mas nada disso realmente consegue se traduzir de uma maneira emocional para esse impacto do Tribunal de Nuremberg, pro momento do julgamento, o que faz com que o filme seja meio tá, e aí, sabe? Ele constrói, ele avança, ele tenta chegar em algum lugar. E é assim, se a parte do tribunal, pelo menos, fosse realmente muito boa, fosse realmente wow, grande, né? Tipo, realmente mais dramática, mais intensa, mas acaba não sendo, acaba sendo algo que fica muito ali no panfleto, acaba sendo algo que, assim, a gente, como eu falei, a gente sabe do impacto, e isso não dá pra pagar, não dá pra tirar esse mérito. Mas ao mesmo tempo o filme não consegue fazer nada com isso, o que faz com que justamente as cenas finais, os momentos finais, onde ele tenta criar um paralelo com o mundo de hoje, seja ainda mais simplesmente um panfletinho, né, que fascismo é ruim. O que, beleza, ainda é uma mensagem pertinente, mas eu sinto que é pouco, sabe? É pouco pra um filme que ele tinha tanto potencial e tinha tanta coisa ali pra conseguir ser um filme de impacto, sabe? É um filme de tribunal cuja cena de tribunal é ruim, é um filme de drama sem muito drama, é um filme sobre psicologia, onde a psicologia nunca se torna um tema pertinente, e no final das contas fica o desejo de ler sobre essa história, fica o desejo de pegar o livro que foi escrito ali pelo psicólogo, ou até o livro que inspirou o filme, mas não porque o filme é bom, simplesmente porque o filme ele é pouco, sabe? Ele não consegue suprir o que ele deveria. E eu acho que isso talvez seja, como eu falei, o grande problema. Para um subgênero de Segunda Guerra barra Holocausto, que tem tanto filme todos os anos, eu acho que precisa muito para ser um filme marcante. Nuremberg tinha tudo na mão para ser esse filme, para ser um filme sobre um tema que não é tão falado, uma abordagem diferenciada. No final das contas, ele acaba desperdiçando tudo, sendo uma coisa completamente protocolar, onde o diretor parece estar querendo exibir o que ele acabou de aprender nas aulas de cinema dele, né? Ah, eu aprendi esse truque de câmera, vou botar aqui no filme para as pessoas verem. E tá, nada disso se traduz em um vínculo real com o espectador. Então, para Nuremberg, nota 4. Nuremberg acaba caindo ainda mais quando a gente começa a pensar que nos últimos meses, nos últimos anos, a gente teve muitos filmes que conseguem falar de políticas, conseguem falar sobre questões de guerra e fascismo e etc., de uma forma muito mais completa, muito mais emocionalmente drástica. Foi o caso, por exemplo, de A Voz de Hind Rajab, no ano passado, assim como foi Apenas o Acidente, filme do Jafar Panahi, que são filmes que conseguem trazer abordagens interessantes para os seus respectivos temas. Já Nuremberg aí meio que provavelmente vai ficar ali no esquecimento mesmo. Mas é isso, pessoal, como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.